Olá, hoje nós iremos falar sobre os modelos atômicos. Iniciaremos com o modelo atômico de Dalton. Vamos falar um pouquinho da história de Dalton. John Dalton foi um químico, meteorologista e físico. Nasceu em Ingersfield, na Inglaterra, no dia 6 de setembro de 1976. Historicamente, o estudo para a compreensão da natureza íntima da matéria teve início por volta de 1803 com o modelo atômico proposto por John Dalton. Dalton foi um cientista que fez um extenso trabalho sobre a teoria atômica. Dalton criou a teoria atômica e, ao contrário das teorias anteriores, ele foi baseado em experimentos. Ele interpretou todos os átomos como iguais. Os experimentos de Dalton levaram às seguintes informações: os átomos são esféricos, indivisíveis, maciços, não podendo ser criados nem destruídos. Os átomos têm carga elétrica neutra. Os átomos de um elemento são iguais em massa e em propriedades químicas, enquanto os átomos de elementos diferentes diferem de tais características. Então, sua proposta baseou-se nas leis ponderais, que regem a transformação da matéria. Ou seja, lei da conservação da matéria e da composição definida. Então, na natureza, sabemos que existem várias reações químicas. Para o Dalton, uma reação nada mais era que a junção de dois átomos formando os seus produtos. Mas nessa situação, os átomos não eram destruídos, eles apenas se reagrupavam formando os meus produtos. Bom, como a gente tem agora um modelo na nossa cabeça, algo que a gente consegue visualizar, podemos ver as coisas como vão se transformando. A massa inicial, que a gente chama de massa dos reagentes, tende a ser exatamente igual à massa dos mesmos produtos. Veja só que interessante. A lei de Lavoisier, baseada nas leis ponderais de Lavoisier e Prost, o cientista John Dalton, por volta do ano de 1808, criou em sua cabeça um modelo conhecido como bola de bilhar. Essa lei foi validada pelo modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar. Se a massa antes dos meus reagentes tem que ser a massa final dos meus produtos, os reagentes simplesmente se conectam para formar os meus produtos, concluiu Dalton. Porém, esse modelo não explicava o fato dos átomos exibirem uma capacidade de combinação definida, de maneira que um átomo de uma mesma espécie se combinam com um número definido de átomos de outra espécie. Podia-se determinar que um átomo de oxigênio fosse capaz de reagir com o mesmo dois átomos de hidrogênio e que não havia uma resposta inequívoca para este fato. Assim, tornava cada vez mais claro que a imagem de um átomo indivisível não era mais suficiente para explicar os fatos, o que levou os cientistas a considerarem a possibilidade de um átomo possuir uma estrutura definida. Aí deu-se por fim a teoria de Dalton, né, que o átomo não era indivisível, não se reproduzia. Então, com essa teoria veio a queda, né, a teoria atômica de Dalton. Vou falar aqui mais um pouquinho a respeito de Dalton, porque Dalton foi eleito para a Academia de Ciências, ganhou uma medalha da Sociedade Real da Inglaterra em 1826. Descobriu a anomalia da visão das cores, pois sofrera com esse defeito, que hoje é chamado de daltonismo. Então, Dalton, além de tudo, de propor que o átomo era indivisível, que era uma esférica maciça, né, que não reproduzia, era indestrutível, Dalton também sofria que hoje nós conhecemos do daltonismo, que é a falta da capacidade de identificar as cores. Provavelmente Dalton via tudo vermelho ou via praticamente tudo verde. Então acabamos de ver aí um pouquinho da história de Dalton. Vamos falar agora do Thomson, ou melhor, Joseph John Thomson. Nascido em 18 de dezembro de 1856 a 30 de agosto de 1940, no Reino Unido. Ele ficou bastante conhecido
pelas suas seguintes descobertas: o elétron, isótopo e sua partícula subatômica. Em 1897, Thomson descobriu um corpo menor do que o átomo do hidrogênio, em que denominou corpúsculo, depois conhecida como elétron, e assim estabelecendo a teoria da natureza elétrica da matéria. Em 1897, houve alguma relutância em aceitar a ideia dessas partículas. Por isso, Thomson sugeriu que elas fossem fotografadas e deixou isso encarregado pelo seu aluno Charles Wilson de solucionar esse problema. Ele construiu um dispositivo em que podia produzir rapidamente a umidade e também as partículas atômicas. Trabalhou durante anos e finalmente aperfeiçoou a sua câmera de nuvem. Em 1903, o físico Thomson propôs um novo modelo, baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétron. Para o átomo, era uma esfera de carga positiva recheada de elétrons de carga negativa. O modelo ficou conhecido como pudim de passas. Ele era bastante esférico, não maciço, possuía a presença de elétrons e era divisível. Vamos falar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford. Quem foi Ernest Rutherford? Ele foi um físico e químico neozelandês, naturalizado britânico, que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Em seu experimento, como demonstrado na figura, onde temos uma amostra do elemento radioativo polônio dentro de um bloco de chumbo. A radiação alfa que saía do polônio passava por um pequeno orifício do bloco de chumbo e ia em direção à finíssima lâmina de ouro. Atrás dessa lâmina de ouro havia um anteparo fluorescente, pois foi recoberto de sulfeto de zinco, que mostraria uma luminosidade onde as partículas alfa incidissem. Então ele observou que a maioria das partículas continuou a sua trajetória atravessando a lâmina de ouro. Outras poucas partículas atravessaram a lâmina e desviaram a sua trajetória. E outras poucas partículas foram refletidas, não atravessando a lâmina. Então, cada um desses fatos levou Rutherford à seguinte conclusão, que o modelo atômico de Thomson estava totalmente incorreto. A criação de um novo modelo, o modelo atômico de Rutherford. O átomo, ele possui uma região central chamada de núcleo atômico, onde fica praticamente toda a massa do átomo e que apresenta carga positiva chamada prótons, e uma região denominada eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário ou sistema solar, como está representado na imagem, porque o Sol seria um núcleo, enquanto os planetas seriam os elétrons que ficariam girando ao redor. Mais tarde, a terceira partícula subatômica, o nêutron, foi descoberta e alterou-se um pouco o modelo de Rutherford. O núcleo era composto pelos prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas neutras, compondo quase que a massa total do átomo. Então este foi o modelo final do modelo atômico de Rutherford. Vamos agora falar de Bohr. O seu nome era Niels Henrik David Bohr. Ele nasceu em 7 de outubro de 1885, na Dinamarca, e seu falecimento foi em 18 de novembro de 1962, na Dinamarca também. Em 1913, ele propôs uma teoria que não só explicava a existência dos espectros descontínuos, mas também sugeriu o motivo pelo qual os átomos são instáveis. Ele teve uma revolucionária ideia, a ideia de que a energia total, cinética mais potencial, de um elétron em um átomo é quantizada, ou seja, apenas certos valores de energia são permitidos. A única maneira de um elétron variar sua energia é passar de um nível de menor energia para outro, com uma energia maior. A transição deve ocorrer de uma só vez. A quantidade de energia deve ser igual à diferença de energia entre um nível e outro. Bohr, através da sua hipótese sobre a teoria atômica, também estabeleceu a base para a mecânica quântica.
onde estuda os sistemas da escala atômica ou subatômica, que é os átomos, moléculas, prótons, elétrons e dentre outras. O princípio básico é que apenas determinados níveis de energia são possíveis para os elétrons dentro dos átomos. Esses níveis de energia são numerados, sendo atribuído ao mais baixo o número 1, ao seguinte o número 2, ao próximo o 3 e etc. Notamos também que esses níveis de energia nos dão a distância do elétron em relação ao núcleo do átomo. O número do nível de energia é usualmente designado por N e conhecido como número quântico principal. Os níveis de energia são substituídos por camadas representadas por letras maiúsculas, escolhidas aleatoriamente do nosso alfabeto. Sendo assim, os elétrons pertencentes ao nível de energia mais baixo, N é igual a 1, são considerados como pertencentes à camada K. Os localizados ao nível N é igual a 2 pertencem à camada L, e assim sucessivamente. Algumas características do modelo de Bohr é que o modelo dele foi feito com uma órbita estacionária. O elétron ele gravita em órbitas circulares ao redor do núcleo e saltam de uma órbita para outra.